Boa noite. Bem-vindos ao Conjuntura Regional. Boa noite, Maurílio. Boa noite, Maria. Tudo bem? Tudo bem? Foi bem a sua semana? Graças a Deus, foi tudo bem. O que você fez de bom? Essa semana? Essa semana eu trabalhei, mas... Toda semana, porque tem alguma semana que você não trabalha? Que maravilha. Bom, às vezes a gente participa de algum evento especial, mas você com certeza participou, né? Eu vim num evento agora muito legal, depois a gente comenta. Tá ótimo. Quem que nós vamos entrevistar hoje? Bom, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é a nossa memória, né? A nossa memória histórica. E é uma coisa que eu acho que a gente dá pouca importância, mas que acaba influindo até mesmo na nossa autoestima. Ah, é? Eu percebo que, pra gente, é importante que a gente se orgulhe de onde vem, das nossas origens, para que a gente possa falar de igual para igual, até mesmo na negociação. Nós precisamos tentar preservar mais a nossa memória. Nós trabalhamos muito mal com isso. Mas, depois dos intervalos. Nos vemos, então, em alguns minutos. Faculdade Scott é conceito A no Provão. Dos cursos de administração e jornalismo oferecidos por instituições particulares, os das faculdades Scott são os únicos de Ribeirão Preto e região que conseguiram conceito A no Provão do INEP. A qualidade e a seriedade das faculdades Scott fizeram a diferença. E você, quer fazer a diferença? Vestibular dia 25 de janeiro, inscrições até dia 20 de janeiro. Informe-se já. Bom é ser o melhor. Se você está sendo discriminado ou discriminada e precisa de autoestima, eu acredito em você. A realidade da vida aqui na TV Tati de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã. Ligue e participe. Oferecimento Temanos Magazine, Calçadão da General Osório 249. De volta, então, à Conjuntura Regional, recebemos hoje Silvia Maria do Espírito Santo, que é diretora do Museu Histórico do Café, e também o arquiteto urbanista Cláudio Henrique Bauso, que também é presidente do Compac. Boa noite, bem-vindos. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Silvia. Silvia, você não é do Espírito Santo, né? Não, não sou do Espírito Santo e nem de Vitória. Você sou de uma cidadezinha bem perto daqui, que é Mococa. A Mococa, que coisa importante, Mococa. É uma cidade... significativa, uma cidade que preserva a sua memória, preserva mais do que Ribeirão, não preserva? Pois a gente tem uma ideia em Mococa de que nós não temos preservação, mas em comparação a algumas cidades que estão em franca ascensão, como Ribeirão Preto, ainda ficou muita coisa, né? Ficaram todo o casario em torno da praça, com uma arquitetura eclética muito boa, muito bonita, né? Muito, assim, significativa na época do café. E mesmo porque Mococa é a avó, né? Mococa é a avó da região, né? Depois São Simão e depois Ribeirão. E Mococa foi a primeira comarca dessa região, não foi? Exatamente. Ou São Simão foi? Não, foi Mococa, né? Que depois passou a ser Cajuru. Eu não domino bem essa área aí da história. Mas nós vimos falar de preservação, de memória. Como é que está isso aqui em Ribeirão Preto? O que é preservado aqui em Ribeirão Preto? O que poderia ser feito? Fala um pouco pra gente, pro telespectador ter uma ideia de como ele poderia interagir com isso, como é que ele poderia contribuir, enfim, como é que a gente pode melhorar? Porque no Brasil, ao que me parece, nós somos muito ruins de preservar a memória, de uma maneira geral, né? As empresas não preservam, a sociedade não faz, enfim, o governo, de certa forma, faz um pouco, mas deixa muito a desejar ainda. Como é que nós poderíamos... Mas isso é muito mais uma questão de educação, né? Quando o Coca faz 40 anos, então nós estávamos falando disso agora há pouco, acho que a gente precisa... É só com educação que nós vamos conseguir, não é? É verdade. Antes de mais nada, eu gostaria de cumprimentar a Silvia, aos senhores da mesa e cumprimentar os senhores telespectadores. A questão do patrimônio é uma coisa diretamente ligada à nossa existência. Desde que existe civilização, patrimônio é tudo aquilo que o ser humano construiu durante a sua história e que remete a um passado e que lhe dá uma identidade. Definindo, então, essas questões básicas que são para nós identificarmos como buscas arqueológicas em determinados momentos, de nós buscarmos aquelas camadas sedimentares da nossa própria existência, da nossa própria vida, para nós nos localizarmos nesse mundo que nós vivemos. Para partir de então, percebemos o que realmente tem valor e o que não tem valor.
além de tudo isso, dessa falta de percepção das diversas áreas, pública, privada, da própria sociedade, do que é um patrimônio e como preservá-lo, nós precisamos perceber a nós mesmos, como nós nos encaixamos no meio dessa conjuntura e como anda a nossa autoestima. Né? Como que nós nos comportamos frente a esses desafios que nós temos no dia a dia com o mundo que nós vivemos. Começa com o patrimônio pessoal. Né? Os nossos objetos pessoais, aquelas coisas que nós temos que são importantes na nossa vida, fotos de família. Que nos fazem lembrar, né, realmente. Que nos fazem lembrar. E que nos remetem aí a uma postura hoje de consciência para nós termos uma participação nessa sociedade que nós vivemos. Eu gostaria de estar colocando aqui, né, eu venho da área de marketing, então, quando a gente estuda marketing, a gente vai buscar as necessidades do ser humano. E logo depois da necessidade de sobrevivência, das necessidades fisiológicas, está a necessidade de pertencer a algum grupo ou alguma coisa, né? Então, eu acho que preservar o patrimônio vem justamente a preencher essa necessidade tão grande que a gente tem de pertencer a um grupo, a um local. Isso é uma coisa assim básica, uma necessidade básica que a gente tem. E você me disse, Silvia, que as crianças particularmente visitam o museu, né? Isso significa que a gente está sendo eficiente em implantar essa mentalidade já em crianças de idade tão tenra? Então, eu gostaria de comentar, assim, eu trago um pouco para a experiência aqui, né? Quer dizer, eu acho que a gente está no momento, Ribeirão Preto, na região, ou no país, de construção, né? A gente só tem 500 anos. Se for pensar na Europa, a gente tem aí, né, civilizações sobrepostas, onde que a memória é muito forte, né? Quando a gente traz para a nossa região, vamos puxar a vida. Por que não se preserva? Te morre de pena que uma casa caiu, né? Mas a gente está ficando velho. Né? Quer dizer, na verdade, o tempo está passando, o continente também está perdendo a sua memória, né? A América Latina foi muito abandonada, enfim. Mas existe uma memória, né? Existem os bens patrimoniais, os monumentos, e as crianças, elas podem ser, para o presente e para o futuro, o vetor maior dessa transformação. Aliás, ela precisa dessas referências para poder ser um indivíduo inteiro, vamos dizer, né? Ô Silvia, para a gente dar uma ideia para o telespectador, o que nós temos aqui em Ribeirão Preto preservado? O que nós temos de museus? Sim. O que nós temos? As coisas principais que nós temos e o estado da arte, vamos dizer assim, como é que isso está preservado, não está preservado? Eu gostaria de responder essa pergunta, porque eu tenho estado num cotidiano, né? Eu agradeço muito a Ribeirão Preto, né? Uma oportunidade, já tive outras oportunidades de falar em televisão, e eu sempre agradeço porque é um veículo para a gente estar ampliando essa nossa atividade. Então, eu sou muito agradecida porque eu sou da região. Eu fiquei 23 anos em São Paulo, voltei para a região, e essa memória do café, ela passou por mim, né? Quem que não tem um nono na nossa região, que não lembra do cheiro do café, de estar mexendo nos grãos, de estar convivendo na esquina, claro, com aquelas brincadeiras né, com misturas, né? Misturas de etnias, de convivência, que a região, né, foi proporcionada. O café deu uma estrutura e uma base para o Brasil. Você é diretora do Museu do Café, né? Exatamente. Então, trazendo para essa experiência, Ribeirão Preto tem um museu, né? Tem um museu extremamente significativo. Aliás, ele já é antigo na história dos museus. Eu trouxe até um projeto museológico do Museu dos Cafés de Santos, até para dizer que a gente está sempre em comunicação, fazendo reflexões com outros museus, né? Mas Santos também é antigo, porque a gente escoava os grãos para exportar em Santos. E o Museu dos Cafés de Santos nasceu agora, em 99. O Museu do Café aqui foi... na década de 40, mas né? Quem foi o Plínio Travassos dos Santos, né? O Plínio Travassos Santos é que fez o museu. Que foi o mentor, idealizador, e que é uma pessoa maravilhosa. Era um funcionário público que idealizou esses museus. E é muito interessante porque vem num momento, na década de 40, após guerra, que precisava formar uma identidade. Mas na década de 50, um grande incentivador do museu foi o Dr. Tomás Alberto Wattler, não foi? Também. Quer dizer, o museu teve muitas personalidades em torno dessa formação. Esse museu é lá na medicina? Dentro do campus
da USP, né? O Jeremias Lunardelli, né? Também um grande produtor de café, também foi um grande incentivador, né, do Museu do Café. Porque o Jeremias Lunardelli já foi mais contemporâneo, porque lá onde é o museu, aquilo foi do Francisco Schmidt, né? Pois é. Que foi o primeiro rei do café, né? Então, o museu, ele agrega tantos valores, né? Ele agrega um valor de monumento, ele é um monumento do século XIX, como técnico, né? O arquiteto está aqui, ele pode dizer melhor do que eu. Quer dizer, é do século XIX, as técnicas construtivas anterior à estrada de ferro. Quando vem a estrada de ferro, o Schmidt começa a mexer na casa e atualizar as técnicas. Ele troca as telhas, aumenta a varanda. Nessa troca de telha, essa telha de Marseille, né? Que vem com a estrada de ferro e que ela é um coincidente em toda a região. Você vê essa telha lá de Marseille, lá na França, pois né? De navio de Marseille até aqui, e a gente teve do Porto até aqui, e essas telhas são originais lá nessa casa lá, que era do rei do café, que era o Francisco Schmidt. E esse museu está bem conservado, esse museu está em ordem, o que está precisando desse museu? As pessoas podem contribuir com o museu, quem tem alguma coisa pode doar para o museu. Fala um pouquinho, porque eu acho que isso é uma coisa que fascina a população. Eu acho que demonstrar a importância dos agregados, o valor histórico, afetivo da sociedade de Ribeirão Preto em torno dessa casa, em torno dessa fazenda, é estimular, né, o empresariado, o cidadão comum a visitar o museu e a se misturar nessa luta. O sujeito que quer visitar o museu está aberto todo dia? O museu funciona de terças aos domingos, né? Domingo tem uma coisa importante. Então não funciona na segunda-feira? Tradicionalmente, os museus no Brasil todo, até na Europa, né? Só segunda-feira que não funciona. Os outros dias está aberto, horário comercial. E nós temos organização interna, nós temos comissões do plano diretor, nós temos a Associação Amigos do Museu, né? Formado aí a duras penas. Domingo tem um café da manhã muito gostoso, lá com chorinho, né? Tem um grupo do chorinho, quer dizer, nós temos várias entradas. Silvia, nós estamos terminando esse primeiro bloco. O que mais que tem aqui em Ribeirão? Nós voltamos a esse assunto. O que mais tem aqui em Ribeirão Preto preservado? Museu do Café, o que mais? Aqui em Ribeirão Preto nós temos o famoso e que gerou uma grande coisa no cidadão ribeirão-pretano, que foi a restauração do Pedro II. Construído pelo café. Construído pelo café, com riquezas oriundas do café. Todo aquele quarteirão paulista. Que nós comentávamos que realmente... O que mais? O Pedro II, que é uma coisa que acho que todos nós, ribeirão-pretanos, conhecemos e nos orgulhamos, né? Nos orgulhamos. Mas nós temos a Casa da Rua Caramuru, que ela está precisando, carente ali. Essa está caindo. Necessitando de um cuidado, é um doente, se deixar quase terminal. Mas fora ele... Mas faz tempo que eu ouço dizer isso. O que tem que fazer para... Aquilo é a prefeitura, é o Estado, quem é? Ele é um bem tombado estadualmente. Ele está tombado já? Ele é tombado. O que é tombado? O tombamento é uma tombado, todo mundo vai pensar que ele já está derrubado, já está caído, né? É uma ação em que aquele imóvel, aquele bem, ele vai para o livro do tombo. O livro do tombo é um livro de capa dura que você compra numa livraria. É como a certidão de nascimento daquele bem. Quando você reconhece que ele tem o seu valor artístico, arquitetônico... Aquele negócio que ninguém pode mais mexer, então. Pode mexer. Esse é um conceito que precisa ser bem entendido. As suas características originais têm que ser preservadas. Então você vai explicar isso no segundo bloco. Tá bom. Vamos para os nossos comerciais. Olá! Você que gosta de um programa jornalístico, isento na análise e na crítica, criativo, inteligente, principalmente bem-humorado, saiba que ele está a seu alcance semanalmente aqui na TV Tati, sempre às segundas-feiras. É o Conexão Ribeirão, a maneira mais gostosa de se informar. Conexão Ribeirão, penso, logo assisto. MBA é na FGV. Com um corpo docente de forte atuação no mercado empresarial, o curso apresenta planos exclusivos de acessão acadêmica internacional e conta com toda a infraestrutura das faculdades COC. Por isso, as revistas Você S.A. e Exame comprovam. A FGV é a mais escolhida entre os diretores de RH.
E a maioria dos presidentes das melhores empresas para se trabalhar fizeram pós-graduação na FGV. Inscrições abertas para novas turmas 2004. Informações 603-9850 ou www.fgvcoc.com.br. MBA é na FGV. Claro que estou nervoso. Primeiro dia de trabalho, cara. Parece até um sonho. É só aproveitar esta chance que vou longe. E é tudo gente nova começando na vida também. Oi, Mara. E o melhor de tudo é poder trabalhar naquilo que eu gosto. E ainda por cima ganhar uma graninha legal. Acho que sou um cara de sorte. E, mano, eu não tive sorte nessa vida. Meu fumo é crack. O crack destrói. Vamos salvar os nossos jovens. Bom, de volta então à conjuntura, vamos rapidamente citar aqui os patrimônios, né, para que a gente possa entrar em outros assuntos. Bem, existem alguns bens tombados pelo Estado e alguns bens tombados pelo município. Os bens de interesse de tombamento pelo Estado são aqueles que reportam a época do café. O CONDEFAT, que é o órgão estadual de preservação do patrimônio, ele dá essa ênfase e elege esse momento como sendo importante, que é algo comum a todas as cidades. Mas e o moderno? Esses tombamentos, esses bens modernos, eles têm o seu valor local. Então, ele deixa para que cada cidade eleja o seu patrimônio local, sendo ele moderno ou não. No Brasil, nós temos uma mentalidade em que foi eleito, de uma certa forma, o barroco como sendo um símbolo nacional, né? Ouro Preto, esse tipo de arquitetura. Cidades litorâneas. As cidades litorâneas, Paraty, tudo aquilo ali, aquele tipo de tombamento que ligado mais ao barroco. Mas nós temos aí todas as correntes, né? Cada uma... Afinal de contas, a história do café que deu a pujança desse país, quer dizer, não é? É a nossa região que tem essa força econômica de transformação, né? Quer dizer, merece muito tudo que aconteceu em termos de arquitetura e de técnicas inovadoras que os imigrantes trouxeram, ser tombado e ser valorizado. Mas além da lei federal, que é a Lei Rouanet, nós temos alguma lei local, algum incentivo local, municipal de incentivo a essa parte de preservação do patrimônio? Existe uma lei municipal, mas ela não foi regulamentada, então ela não pode ser aplicada. Enquanto ela não for regulamentada pela Câmara Municipal. Precisa Só falta regulamentar a lei, então. Só regulamentar, para que os empresários locais invistam no patrimônio local. Nós não vamos ficar pensando no mundo globalizado, pensando no patrimônio, nas pirâmides do Egito, pensando nisso, sendo que nós temos um patrimônio local que a cada dia ou ele é derrubado ou ele não é preservado e alguns elementos são eleitos, mas não são o significado total. Quanta coisa já foi derrubada, quanta coisa já, eu diria, foi tombada ao revés, ou seja, né, não foi tombada. Mas cita, vamos dizer assim, o que vocês lembram. Nós já falamos do Museu do Café, falamos do Teatro Pedro II. Quais são os outras... Eu acho que um bom exemplo de uma outra época é a Cerâmica São Luís agora, né? Polêmica, mas ela está ali referenciada pelo município. Tem todo o quadrilátero ali paulista, né? O Quarteirão Paulista, junto com a Praça 15. Biblioteca Altino Arantes. O primeiro edifício de Ribeirão Preto, que é o edifício de Ederiksen, onde está ali a única, até o Pinguim, onde era o Pinguim 1. Nós 38, uma coisa assim. 1936. Ele é de 1936. Nós temos as escolas estaduais de Ribeirão Preto, o Tonel Mota, o Fábio Barreto. São todos tombados pelo Estado. Esses aí. Eu queria falar um pouquinho de como que nós, a própria população, pode estar se orientando sobre essa parte de patrimônio e tombamento, porque nós falávamos de uma obra de arte recente do Vaccarini, né? Ali na Garibaldi. Exatamente. Eu gostaria de chamar a atenção para algo importante que nós temos em Ribeirão Preto e que muitas vezes passa desapercebido, que é uma casa que tem lá na Rua Franca, que é o Arquivo Municipal. O Arquivo Municipal de Ribeirão Preto, ali contém toda a história de Ribeirão Preto, fotografias, livros, é uma fonte de pesquisa de historiadores. Isso é super interessante para você, olha, e isso é aberto ao público? É aberto ao público, é municipal, lá nós temos os nossos amigos, a Bia, a Tânia... Que é uma fonte de pesquisa que todos estão... Esse pessoal todo? Exatamente, onde está sendo produzido
toda a informação... Isso sempre foi segredo de Estado, né? De jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. E nunca poderia ser, né? Quer dizer, o período democrático... Estou brincando. Não, é segredo de Estado para a população como um todo, porque pouca gente sabe que existe isso aberto ao público, né? Mas o fluxo de pesquisadores e de interessados e crianças que vão... Tanto é que nós precisamos de ajuda e mudança de prédio, né? O grande problema hoje do Arquivo Municipal é o espaço de recolhimento e preservação dos documentos. Então, a gente está olhando para esse futuro de ganhar uma sede para o arquivo, né? Que é muito importante. Silvia, Cláudio, quer dizer, se a sociedade quer ajudar, quem tiver alguma coisa da época do café, quem tiver qualquer peça, qualquer coisa... Fotografias de família. Qualquer coisa, leva lá no museu, vocês estão preparados para receber. Como é que nós podemos, quer dizer, com a Lei Rouanet, toda empresa que tem lucro e que paga imposto de renda, ela pode destinar um percentual desse lucro, desse do imposto de renda, para aplicação em cultura, que inclusive isso é cultura e está previsto pela Lei Rouanet, não é isso? Nós precisamos perceber que patrimônio não é aquela coisa empoeirada, aquela coisa velha. Tanto é que Brasília tem 43 anos de idade, é tombado como bem cultural mundial pela Unesco. Então, nós temos um patrimônio moderno que é reconhecido internacionalmente. Exatamente. Então, nós vemos Ribeirão Preto. É todo o bem acumulado, tudo aquilo que é produzido por uma civilização, por um povo. Ribeirão Preto tem a sua própria cultura. E nós temos esse patrimônio aqui, nós precisamos reconhecê-lo. Nós precisamos de uma educação patrimonial. Agora, eu gostaria de colocar uma coisa importante. A gente está falando muito das leis e tal. Existem mecanismos hoje e formas de recepção de vocês que participar do Conselho de Patrimônio. Nós nos reunimos todas as terças-feiras do mês, a primeira terça-feira do mês, na Casa de Cultura, que é do âmbito da Secretaria da Cultura, o Conselho de Patrimônio. A gente tem feito uma construção, né, de mecanismos de defesa. E existia a lei, mas estava desorganizado. Hoje a gente tem uma sede, tem formas de organização de tombamento. Nós entendemos como é um processo de tombamento. Quer dizer, tudo isso batemos a cabeça. E aqui, por exemplo, na Rua São José, aqui em cima, não tem aí o Museu da Imagem do Som? Temos o Museu da Imagem do Som. Vocês não falaram dele ainda? Não falamos. O museu ocupa uma casa moderna, se eu estou me arriscando, mas eu acho que... Mas não é o Museu da Imagem do Som? É um museu. E, quer dizer, eu acho que todas essas instituições sociais, elas agregam, né, a memória. E estão abertas, né, a conversas, a reuniões. Nós temos no Museu Histórico do Café uma comissão do plano diretor, nós estamos escrevendo um plano para o museu. Você sabe que eu estou me lembrando, agora você está falando tudo isso, eu estou me lembrando que a Associação Comercial e Industrial, eu sou vice-presidente, vai completar 100 anos, esse ano, o ano que vem, desculpe, o ano que vem, né, que esse ano para mim já acabou, o ano que vem, eu imagino que nós pudéssemos começar, e aí vai aqui um apelo ao Francisco Pinheiro, nós pudéssemos começar um pouco de conscientização na Associação Comercial e Industrial, aproveitando os 100 anos da Associação Comercial e Industrial, e vocês poderiam agora, agora, assim, espontaneamente agregar, para a associação começar a pedir aos seus associados, porque eu acho que isso é uma questão cultural, uma questão de educação. De orientação. E de orientação. Então, a associação que vai fazer um livro agora pelos 100 anos e com certeza, vai reunir peças e, enfim, tudo que houve dos 100 anos. E acho que era muito importante, vocês que são experientes nisso, que gostam disso e que têm talvez através dos 100 anos da associação, tá fazendo um trabalho no sentido de conscientização, porque ao mesmo tempo que o sujeito, quem tem alguma coisa importante para os 100 anos da Associação Comercial e Industrial, com certeza vai ter alguma coisa importante para alguma desses museus, alguma dessas casas de cultura que tem. Eu acho que assim, esse convite à participação é muito importante, né? Muitas vezes a gente deixa de fazer coisas porque não somos convidados, a gente precisa sair da inércia, né? Mas eu queria te dizer, nós falamos aqui de empresas, né? Mas eu que sou pessoa física, posso ajudar de alguma forma? Eu tenho algum incentivo fiscal para estar ajudando, para estar preservando
essas coisas tão importantes ou não? Sim. Olha, você pode até doar, né? Quer dizer, todas as instituições, elas têm nos seus artigos doações, quer dizer, uma pessoa física também pode doar. E se não tiver dinheiro, doe como voluntário. Isso eu estou dizendo porque Ribeirão Preto tem uma educação muito interessante. Eu me surpreendi ao mudar para Ribeirão Preto, o tanto de voluntários que existem nessa cidade. Esse voluntariado, porque tem um voluntariado aqui que é presidido pela Mariana Jabali. Esse voluntariado, vocês estão infiltrados nesse voluntariado também? Esse voluntariado é um voluntariado que poderia estar sendo também um pouco instruído e preparado para contribuir com Isso é uma coisa que tem acontecido. Com a memória também. Verdade, isso é uma coisa que tem acontecido, que durante um momento faltou agente articulador entre as partes de Ribeirão Preto. Vários grupos trabalhando isoladamente, conseguindo um resultado muito pequeno. Você vê aqui em Ribeirão Preto, você tem a Orquestra Sinfônica, que está sempre... Então, a Orquestra Sinfônica agora está assumindo a presidência da Orquestra Sinfônica com o Dr. João Carlos Figueiredo Ferraz. Vamos ver se dinamiza um pouco mais. Então, tem tanta coisa acontecendo aqui em Ribeirão Preto, porque Ribeirão Preto hoje realmente é uma coisa... Eu fico surpreso com o volume de eventos e de fatos que tem. Exatamente. Né? Sobretudo nessa área de preservação, que nos últimos 2 anos nós constituímos um momento muito interessante, né? Acho que o tombamento da cerâmica, a escola patrimonial, né? A educação patrimonial... Me tira uma dúvida do telespectador, que a gente que não tem... A cerâmica foi preservada ou a cerâmica só ficar dos 3 chaminés lá? Da área da cerâmica, os galpões principais foram destruídos, 3 chaminés foram derrubados. O que se preservou? 3 chaminés, um forno, a casa do caseiro e o galpão ao lado. Um trecho da rua de paralelepípedo, o portal de entrada e alguma coisa. Ou seja, uma parte, mas que ela funciona como um símbolo. Então, em determinados momentos, o símbolo é mais forte. O Carrefour vai manter aquilo? A educação patrimonial, né, por um determinado período, o que é uma conquista. Nós ganhamos, isso é um diferencial de municípios no Brasil. Parabéns às pessoas que conseguiram preservar ainda que foi o Ministério Público, a Prefeitura, a Pau Brasil, a Viva Cidade. Nós nos unimos, isso também é uma lição, né, de cumplicidade na defesa da história. A Câmara Municipal, através do vereador Laje, sem querer falar nada de algum outro vereador, mas foi um que vestiu a camisa, ele criou uma comissão especial de estudos do patrimônio. Ele é uma pessoa extremamente ligada com isso. Eu estou recebendo aqui, pelo meu ponto aqui, eu estou recebendo aqui inputs que o nosso tempo já acabou. Mas não podemos, só para fechar isso, só para concluir, eu gostaria que você e vocês deixassem uma mensagem aqui para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, uma mensagem de como é que eles podem fazer alguma coisa do sentido. A tua pergunta, eu vou responder, toda pessoa física que paga imposto de renda pode fazer a mesma coisa, pode usar a Lei Rouanet, pode usar, tem também, além disso, tem esse fundo para os menores aqui em Ribeirão Preto, esse 1% que a Prefeitura e a CI tem um convênio para você. É importante que você, aqui em Ribeirão Preto, só para encerrar isso aqui, nós temos um potencial eu tinha esse número na cabeça, de 6 milhões de reais de doação, se todos os contribuintes ribeirão-pretanos soubessem e doassem, todos que recolhem imposto. Então, é um imposto que não é do que isso aí é recolhido 300 mil, só uma coisa assim. Então, nós temos um potencial, sem onerar o contribuinte ou sem onerar ninguém, de milhões de reais que é até por ignorância. Eu vou tentar, num próximo programa com vocês, tentar abordar isso um pouco mais objetivamente. Mas, para suas palavras finais. Eu gostaria de concluir dizendo o seguinte, que as forças de Ribeirão Preto vivas, que estão hoje buscando um caminho para a nossa cidade, para melhorar a qualidade de vida e a autoestima de todos nós, a CI, o IAB, Instituto dos Arquitetos do Brasil, que está se reorganizando com a sua nova diretoria, a Associação dos Arquitetos, o CREA, a OAB, que agora está aí lançando, que todas essas associações, as ONGs de Ribeirão Preto, Secretaria da Cultura, todas as entidades, que nós nos abríssemos ao diálogo e à participação, fazendo parcerias e buscando um caminho para Ribeirão Preto. Silvia. Bom, eu quero agradecer. Eu devia ter te chamado de Cláudia, né? Porque eu chamei ele de... Não, é Silvia. Eu queria agradecer, né, essa oportunidade, realmente é um programa muito gostoso, muito descontraído, um debate muito criativo e convidar as pessoas a irem ao museu, porque o museu é um espaço muito democrático,
né? Museu do Café. Museu Histórico do Café, dentro do campus da USP. E nós estamos recebendo vocês para nos... Gente, esse próximo domingo, vamos todo mundo no museu. Infelizmente, olha, eu queria agradecer muito a vocês, a participação de vocês e dizer que... Nos vemos na próxima segunda-feira, às 21 horas. Se Deus quiser. Boa noite.